Olá, bem-vindos a mais uma entrevista de aprovado. Hoje eu vou bater um papo com uma maranhense de apenas 24 anos que foi aprovada em um dos concursos mais difíceis e concorridos do Brasil, Polícia Civil de São Paulo. Delegada recém-possada, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal. Muito obrigada, fico muito feliz com o convite. Sâmia Moraes Soares, esse é o nome da nossa aluna coruja aqui aprovada. Conta pra gente então de onde veio essa vontade de ser policial? A vontade de ser policial surgiu durante a faculdade. Então, durante a faculdade eu tive boas referências de pessoas que me inspiraram nessa carreira policial e dentro de casa também. Meu pai, ele é policial, a minha prima, que eu considero uma irmã para mim, ela também é delegada lá no Maranhão. Então, existiam essas referências. E quando você chega na faculdade, você acaba se identificando com algumas matérias que são pertinentes àquele cargo. Então, serviu de incentivo para que durante a faculdade eu já iniciasse meu estudo. Bom, eu acabei nem falando aqui na abertura, mas um ponto muito interessante é que você foi aprovada em terceiro lugar, né? Depois caiu para 14º, ainda assim uma excelente colocação, mas foi por conta de títulos, não deu tempo aí depois que saiu da faculdade. Conta pra gente um pouquinho, conseguiu comprovar a prática jurídica? Exatamente. A comprovação de títulos, eu não tinha nenhum, eu tinha 0 títulos, então foi 0 pontos, eu nunca comprovei títulos em nenhum concurso que eu fiz, até porque eu comecei a fazer provas durante a faculdade, então minha primeira prova foi no 8º período, na verdade no 7º período de Direito, foi a prova da Polícia Civil de Goiás, e minha segunda prova foi de São Paulo, e depois veio Minas, depois Ceará, e nessas 3 últimas eu passei. Então, na de São Paulo, na de Goiás eu ainda estava cursando o direito. Tanto é que, após a primeira fase da prova da Polícia Civil de São Paulo, uma semana depois eu apresentei o meu TCC. Então, a comprovação da prática jurídica, inclusive é algo que muitos me perguntam, e isso depende muito da administração, como ela analisa aquele cargo. Como será analisado a exigência de 5 atos jurídicos por ano. Então é sempre bom ficar atento a algumas interpretações que podem te beneficiar. É por isso que sempre falo às pessoas, não esperem completar os 3 anos de prática jurídica para começar seus estudos. Comece durante a faculdade, comece depois da faculdade, não existe um tempo melhor, apenas comece. Bom, então você teve que conciliar o estudo para concurso público, a faculdade, como que foi isso? Deu tempo? Você trabalhava também? Então, eu saí do meu estágio durante a faculdade, graças a Deus, a minha família me deu muito suporte financeiro para que eu conseguisse estudar durante a faculdade. E como estava numa época, eu comecei a estudar numa época de pandemia, em que as faculdades federais em especial, elas ainda estavam aderindo o estudo online, então eu conseguia estudar muito nesse período, em casa mesmo, e quando as aulas voltaram, eu decidi deixar a faculdade um pouco de lado, fazer só aquilo que é o básico para que eu chegasse à minha aprovação e me dedicar totalmente no concurso público. E como que você conheceu a estratégia e começou a utilizar o nosso material? O material do Estratégia, eu considero que o Estratégia é o melhor curso em relação à democratização da educação. Um curso que você pode acessar de qualquer lugar de forma gratuita no YouTube. Eu estava contando, antes de iniciarmos a entrevista, que durante a faculdade, eu não tinha dinheiro. Então, eu não tinha, até o meu estágio eu ganhava uma bolsa de R$500, eu fiquei 3 meses. Então, nesse dinheiro, ele serviu para pagar hotel, ele serviu para pagar viagens, então já não tinha mais como pagar um curso e o Estratégia ajudava muito. Eu assistia todas as aulas do YouTube, eu assistia, anotava, nessas anotações eu pesquisava, eu desenvolvia aqueles assuntos, então isso facilitou muito o meu desenvolvimento do conteúdo jurídico. Legal. Tinha alguma matéria que você tinha mais dificuldade? A matéria que eu tive mais dificuldade foi processo penal. Mas porque processo penal ele tem muitos aspectos práticos e como eu não entendia a prática, acabou sendo um pouco mais complicado para mim. Mas quando você vai desenvolvendo aquele conteúdo, ele começa a fluir também, seu conhecimento também flui. Então não foi difícil a longo prazo, foi difícil ali no início. E como que você se preparou para outras fases? Para a fase discursiva, a fase oral também? A fase objetiva, eu não estava confiante de que eu passaria. Apesar de passar em terceiro lugar, a gente nunca vai para uma prova confiante de que você vai passar. Todas as pessoas que falam, eu estou confiante de que eu vou passar nessa prova, elas nunca passam. Pode ter a certeza disso. Você sempre vai para uma prova desconfiando de si, desconfiando do seu potencial, até porque tem tudo em jogo. Como eu disse para você, no meu bolso só tinha R$1.500. E esses R$1.500 eu tinha que me virar. Olhava para as pessoas que tinham
tudo para elas, tinham tudo à sua disposição. Então, era tudo mais acessível para elas e menos para mim. Então, é claro que eu me sentia inferior. Eu estava durante a faculdade, eu estava cursando curso de Direito, então eu olhava para aquelas pessoas, eu lembro quando eu fui fazer a prova objetiva, eu olhei para aquelas pessoas e não, o que eu estou fazendo aqui em Campinas? Eu tenho que ir embora, eu tenho que voltar para o Maranhão, não vou mais fazer. Tanto é que a prova objetiva foi que aumentou a minha nota. Eu pensei em não voltar para a prova subjetiva pela tarde. Eu até mandei uma mensagem para minha mãe, eu não vou voltar para a prova subjetiva, porque eu reprovei na prova objetiva. Na prova objetiva eu fiquei em sexto lugar, na subjetiva eu aumentei a minha posição e na oral eu aumentei mais ainda. Então é sempre importante ter essa percepção. O importante é você saber que o seu conteúdo ele está bem definido. É você entender a sua trajetória, entender que aquele conteúdo ele foi sedimentado para você. E todo o resto você vai desenvolver. Então não é uma preocupação nesse momento com prova subjetiva, não é uma preocupação com prova oral. Tudo no seu devido tempo. Então desenvolva o seu conteúdo jurídico para a prova objetiva. Na prova subjetiva você apenas irá fluir. Você apenas irá desenvolver o conteúdo que você já aprendeu. E na prova oral você exterioriza. E tudo isso exige técnica. O estratégia favorece muito isso. Com o suporte através do conteúdo que possibilita a pessoa desenvolver aquele conteúdo e empregar em todas as etapas, na prova subjetiva, na prova oral, na prova objetiva. Você saiu dessa prova oral mais confiante, já que nas outras fases, então, você achou que tinha reprovado? Sim, com certeza. Tanto é que depois da prova oral que veio a repercussão nacional, a aprovação da menina de 24 anos, eu fiz a primeira prova de São Paulo, né? Com 22 anos, então a prova objetiva foi aprovada com 22, então tudo isso gerou uma repercussão. Então aquela pessoa que quase não voltou para a prova subjetiva, quando eu vi minha posição na prova oral, sem dúvida nenhuma eu me senti mais confiante. E não é aquela confiança de que você deixa os estudos de lado, é aquela confiança de que se eu parar de estudar eu desço de posição. Então não é confiar em si, é confiar no conhecimento que você está construindo todos os dias. De que cidade você veio? Eu sou de São Luís, Maranhão. E o que passa agora naquela cabeça da menina de São Luís do Maranhão, que saiu de lá para fazer essa prova, veio, está aqui em São Paulo, aprovada, recém-empossada e vai começar a atuar na área? Passa assim uma história na cabeça, né? Porque o meu pai, ele já chegou aqui em São Paulo um dia com 24 anos. Ele chegou em São Paulo e ele teve que sair, porque ele não tinha dinheiro nem para comer. Então, com 24 anos, ele passou também na prova da Polícia Militar e foi com esse estudo que ele me sustentou e possibilitou com que eu só estudasse, né? Entre aspas. E hoje eu volto para São Paulo com 24 anos de delegado. Então, para mim, isso é muito significativo. Eu olho lá para trás e eu vejo, eu não posso desconfiar de mim, porque eu venho de uma geração de pessoas muito fortes. Você teve uma base, né? Tive uma Teve base. Em quem se inspirar. Sim, sem dúvida. Sua família, seus amigos entenderam essa caminhada de concurseira? Como que foi? Não, a família, os amigos não entendem. Eu sempre falo, eu não gosto de deixar essa carga nas costas de ninguém. É uma carga minha, então eu conheço a minha trajetória, eu sei das minhas metas, eu sei aquilo que eu preciso fazer para alcançar aquele objetivo. Então é claro que os meus pais, eles olhavam para mim, eles falavam, poxa, coitada dela, ela está se sacrificando tanto para aquilo, tomara que ela consiga, mas ninguém pensava, ninguém passava pela cabeça de ninguém que com a pouca condição que eu tinha, eu ficaria em terceiro lugar. Os amigos também, a família não entende a nossa ausência. E é você entender que você está caminhando para o seu sucesso, você está caminhando para a construção do seu futuro. Pode não vir 1 ano, pode não vir 3 anos, pode não vir 10 anos, mas um dia chega. Você está construindo e nenhum conhecimento é perdido. Tudo é aproveitado. E daqui para frente agora, o que você espera do seu futuro? Você vai continuar estudando? Sim, eu pretendo continuar estudando, até porque eu quero me profissionalizar não apenas como delegada de polícia, mas estudando também para outras áreas. E, sem dúvida nenhuma, o estudo ele só acrescentou na minha vida. Como falamos inicialmente, saí de São Luís do Maranhão sem nenhuma condição financeira para sustentar os meus estudos e hoje eu consigo sustentar. Então, o estudo me levou a lugares que eu nunca pensei que eu chegaria, inclusive aqui essa entrevista, que é uma grande honra para mim. Então, parar agora, sem dúvida nenhuma, seria um desperdício, principalmente hoje que eu tenho condições para continuar estudando. Samir, você assistia a entrevistas de aprovado? Sim, assisti, inclusive as entrevistas que você fez, que você apresentou. Então, assistia muitas entrevistas, assistia com a minha família, colocava na sala enquanto a gente estava jantando. E a gente ficava sonhando com aquele dia, com um dia essa aprovação acontecer. E nunca passou pela minha cabeça que eu chegaria em posições tão boas, em posições em que fizessem com que eu fosse reconhecida.
regionalmente, nacionalmente, por um nicho de pessoas que estudam para concursos públicos, porque eu estudava aqui, eu assistia aqueles vídeos e eles pareciam muito distantes para mim, mas sem dúvida nenhuma foram grandes inspirações. Então eu pegava aquelas dicas, levava para o meu coração, levava também para os meus estudos. Então até nisso estratégia foi muito proveitoso na minha aprovação. Uma honra saber disso, e eu quero saber como que é agora para você estar aqui, sentada nessa cadeira, falando para outras pessoas também que têm esse sonho. É um frio na barriga, sem dúvida nenhuma. A gente fica com frio na barriga, passa toda aquela trajetória na nossa mente, aquela sensação de que, meu Deus, eu cheguei aqui, de fato eu estou aqui, não é possível. Porque até uns dias atrás tudo era muito incerto e hoje você já tem uma perspectiva de vida, hoje você já tem um futuro, você já consegue projetar o seu futuro e antes para mim ele era muito distante. Então não duvidem de como a sua vida pode mudar radicalmente de um dia para o outro, porque a minha mudou de um dia para o outro, mas não foi fruto do acaso, foi fruto de um esforço de muitos anos. Então pode ter certeza, a sua vida ela vai mudar de um dia para o outro através dos seus estudos. E é o estudo que você faz todos os dias de forma persistente, contínua, constante. O futuro vem brilhante pela frente e a gente fica muito feliz por ter feito parte disso. E eu quero saber, o Estratégia Carreira Jurídica vai continuar nessa trajetória? Com certeza, vai continuar sim. Que bom. Então deixa uma mensagem aí para quem está assistindo e sonha com esse momento de aprovação. Então, a minha mensagem é: comece. Eu sei que nós colocamos muitas barreiras para os nossos estudos e para os nossos sonhos, e eu sou a prova viva disso. Eu sempre coloquei muitas barreiras, eu não posso porque eu sou mulher, porque eu tenho 22 anos, na época que eu fiz a minha primeira prova. Na verdade, eu fiz a minha primeira prova com 21 anos, e para delegado de polícia, então todos falavam que eu não iria conseguir. Todos falavam que aquilo era impossível, todos falavam que aquilo eu estava me desgastando, que eu estava adoecendo. Tudo que eu ouvia, todos os dias eu ouvia: você vai adoecer, você está estudando muito, isso você não sabe se vai ser proveitoso, por que você não vai para o escritório de advocacia, por que você não vai advogar, isso só está te desgastando. É você confiar no seu projeto de vida, é você não delegar essa carga e esse projeto de vida a ninguém, é você ter a sua fé de que você está fazendo a sua parte, de que nenhum conhecimento seu será perdido e que um dia você colherá os seus frutos. Pode não ser aquele que você espera, mas será um fruto muito proveitoso. Sâmia, quero te agradecer pela mensagem. Tenho certeza que vai inspirar muita gente, principalmente pessoas novas, mulheres que estão aí nessa batalha. Você é um sucesso já e parabéns, viu? Muito obrigada. Bom, para você que está assistindo, eu espero que você tenha gostado desse bate-papo. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo e o seu comentário também parabenizando a Sâmia. E se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos públicos, acesse o nosso blog. Até a próxima. Tchau, tchau.